Mutações, esse é o papo da questão 70 da URGS 2022. Meu irmão, mais uma vez eu trouxe esse esqueminha, falei na questão 69. E cara, como eu disse, muitos links aqui poderiam ser feitos com a Covid-19. Então não tem jeito, tá aí mutações, como eu previa. E cara, não tem jeito. Assuntos que surgem, ainda mais com a magnitude dessa pandemia desgramenta, meu irmão, a gente sabia que ia vir tanto nos vestibulares, agora tardiamente no Enem 2022, algo envolvido com a pandemia, beleza? Então tá aí mais uma questãozinha que a gente vai falar, vai comentar, vai fazer daquele jeito que vocês gostam, analisando, até porque tem um pouquinho de polêmica aqui nessa questãozinha que eu queria conversar com vocês, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. No seguinte, técnica da PCR, reação da polimerização em cadeia, é correntemente usada para a detecção da presença do vírus SARS-CoV-2 em amostras coletadas da mucosa do nariz ou da garganta. Tá aí, galera, um papo que cumpre bem exatamente o que eu quero aqui no YouTube, cara, que é ajudar vocês, meu irmão, a matar questões. Olha aí, uma questão de 2022, eu estou fazendo essa questão agora quase que na virada 2022-2023, ou seja, já rolou o Enem 2022 e vocês viram uma questão exatamente falando de quê? Aqui, tá aqui ela para vocês, sobre o PCR, beleza? Então não tem jeito, cara. Quando você estuda fazendo questões e tudo mais, você repete, que não tem como dar ruim. Maravilha? Mas é claro que o estudo do conteúdo, ter uma noção dele, é importantíssimo, ainda mais para provas conteudistas, assim como a URGS e assim como o Enem tem vindo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então, a partir dos resultados positivos, pode efetuar-se o sequenciamento genético da amostra, identificar variante viral e eventuais mutações genéticas. Então lembra que sequenciamento genético, quando você faz lá o sequenciamento dos nossos queridíssimos cromossomos, das nossas moléculas de DNA, a gente está se referindo ao genoma. Filho, genoma, que é diferente de código genético. Isso aqui também já caiu no Enem. Beleza? Aqui, uma questãozinha que eu falo da diferença dos dois aqui para vocês. Beleza? Então, aqui está o nosso código genético. Lembrem que o nosso DNA, essa dupla hélice maravilhosa que vocês conhecem, é nada mais nada menos do que um polímero de nucleotídeos, ou seja, isso é um ácido nucleico, ok? E você tem lá vários, vou botar aqui para baixo, o A, o C, o T. Lembra que aqui é uma cacetada desse nucleotídeo, que vai ter um fosfato, vai ter uma pentose e vai ter sempre ela a base nitrogenada. E lembrando que essas bases, elas correspondem normalmente a adenina, a timina, beleza? Citosina, a guanina. Maravilha? Não vou entrar muito nesse papo, tá? Mas para a gente ficar focado aqui na ideia das mutações. Galera, normalmente, a gente atrela muito mutações, as mutações cromossômicas, são aquelas que a gente estuda de maneira até mais detalhada para os vestibulares. E na grande maioria das vezes, a mutação gênica, quando você fala aqui, cara, de algo muito pequenininho, como uma troca, uma deleção, substituição, inversão, o que for, de uma base nitrogenada, normalmente as questões acabam se referindo muito à síntese de proteína. Lembre então que do DNA, a gente forma um RNA mensageiro, ok? E desse cara, a gente forma uma proteína. Ou seja, alteração do genoma, alteração de uma base, de uma simples base nitrogenada, pode ou não trazer a modificação de uma proteína. Por que pode ou não, Vitão? Repara que muitas vezes, olha a fenilalanina aqui, você tem as trincas, UU, UUC. Então, se numa sequência dessa troca-se a uracila pela citosina, ok? Você acaba originando o mesmo aminoácido. A gente chama muitas mutações de mutações silenciosas, ok? Então, não necessariamente você vai ter alteração na sequência dos aminoácidos, beleza? Tranquilo? Então, essa é mais ou menos a ideia da mutação, é o que está acontecendo, é o que ele está se referindo, As mutações
né, mais precisas, e não no número de cromossomos, ok? Que a gente caracteriza, né, as mutações numéricas, que vocês conhecem bastante, as euploidias, as aneuploidias, ok? E tem também as mutações cromossômicas, que você trabalha mais assim, num pedação do DNA, ok? Do cromossomo. Então você chama essas mutações estruturais cromossômicas. Maravilha? Ó, esse vídeo aqui fala muito bem sobre mutações cromossômicas. Eu, cara, insisto que vocês sempre assistam esses vídeos indicados aqui, que você entra no looping eterno de revisão, cara. Quando você vê, você já revisou tudo deste assunto. Maravilha? E, cara, esse tipo de correção, cara, dá um trabalho, é bacana. Então, por isso que eu, espero de vocês aí a contribuição também, se inscrevendo aí no canal, cara, dê essa força. É importante, tá? O canal tá crescendo, já tem clubes de canais, você pode ser membro do Quibio, valorizinhos pequenininhos, e o bacana aqui no YouTube, cara, que você não fica preso a plano, nada. Porra, tá assistindo o vídeo? Né? Vai lá, tem um valorzinho por mês, bem pequenininho, já tem uma plataforma de biologia para vocês lá, esperando vocês, beleza? Então, galera, seguindo agora nas afirmativas, ó, considere as seguintes afirmações a respeito de mutações genéticas. 1. As mutações gênicas introduzem diversidade nas populações? Bacana, isso é legal. Permitindo a atuação da seleção natural sobre essa variabilidade? Pô, muito legal essa afirmativa, porque ela nos faz pensar exatamente no quanto que a mutação, ela de fato gera a variabilidade, e a seleção natural, lembra que ela diminui essa variabilidade, cara. Porque lembra que uma determinada pressão evolutiva, ela acaba o quê? Selecionando aquela, né, alteração que de fato ficou o quê? Mais apta, né, a essa pressão, beleza? Então, lembrem disso, variabilidade, né? Desculpa, mutações aumenta a variabilidade, enquanto a seleção ela é restritiva, ela diminui essa variabilidade. Bacana essa interpretação, bem legal. Então a 1 tá correta. A Unicamp fez uma questão bem interessante sobre a Covid-19, falando da convergência evolutiva, já que após as vacinações, né, cepas foram observadas lá na África do Sul, na Inglaterra, no Japão, que caracterizavam uma mesma mutação. Aí você fala, pô, Vitão, como assim em locais tão distantes assim? Né? Como a pressão evolutiva ela é semelhante, no caso a vacina, né? O vírus ele foi variando e foram sendo selecionadas aquelas mutações que, entre aspas, enganavam a vacina. Beleza? Não vou entrar muito a fundo desse detalhe, senão esse vídeo vai ficar com 98 minutos. Beleza? Mas é um papo bem legal, questão da Unicamp bonitona, ok? E aí na 2, para mim tem uma pequena polêmica. Vamos lá, vou te explicar o porquê. O cara diz o seguinte, ó. As mutações de substituição de um único par de nucleotídeos em um gene levarão à alteração, ok, de um aminoácido na proteína por ele codificada. Então ele está falando da substituição de um único par de nucleotídeos, ok? Então assim, ele poderia estar falando aqui, ó, entre a adenina e a timina, ok? Se houvesse uma mutação aqui, uma substituição, né? Ou se você tivesse aqui, ó, um A, né? Um A não, deixa eu botar aqui, ó, um U, para a gente já pegar o exemplo da fenilalanina, né? Um U e a gente trocasse pelo C, por exemplo, ok? Então o que acontece? Né? Lembrem, aquele papo que eu falei para vocês, não necessariamente uma alteração no genoma, ela vai determinar uma mutação ou uma alteração na sequência, tá, dos aminoácidos, beleza? Ela pode acontecer, como eu falei aqui, ó, já que o nosso código genético ele é degenerado, ok? O que vai rolar é isso aqui, filhão, né? Vai manter o mesmo aminoácido, bacana. Então, assim, substituir não necessariamente ela leva uma alteração, ok? Então, ó, ainda bota leva alteração de um aminoácido, a proteína por ele codificado, então a gente pensaria no errado. Agora, eu acho mais justo para um concurso, ok, que o cara colocasse assim, ó, todas as mutações de substituição, ou sempre que houver uma substituição, ok, haverá modificação. Porque, assim, trocar, substituir, pode rolar sim uma troca. Ó, se fosse esse Uzinho,
ok? Ó, central, ó, com o C, ó, aí você poderia trocar o aminoácido. A fenilalanina, serina aqui, beleza? Então poderia mudar, sacou? Então as alterações, seja de uma base nitrogenada só, ok? Pode sim modificar a sequência de aminoácidos. E aí você ter problemas até sérios em relação a essa alteraçãozinha, beleza? Então eu acho que para um concurso seria interessante que ele colocasse dessa maneira, todas, sempre, né? Porque aí garantiria que ele está equivocado nessa afirmativa, beleza? Porque podemos sim alterar e não acontecer alteração na sequência do aminoácido, beleza? E na 3, ele diz o seguinte, ó, as mutações gênicas podem ocorrer espontaneamente durante o processo de duplicação do DNA, que ocorre tanto na mitose quanto na meiose. Galera, aqui está correto, beleza? Né? Deixa eu botar aqui, ó, tá correto, deixa eu circular essa. Maravilha? Lembrem, botem na cabeça. DNA se replica para a célula se dividir, seja mitose, seja meiose. Beleza? Então lá na subfase S, né? Lembra que a gente faz aquele desenho, ó, um tracinho, um cromossomo que equivale ao quê, cara? A uma molécula de DNA. Beleza? E esse desenho, que na verdade é o que representa um cromossomo bonitão, ele caracteriza, vou fazer aqui de forma esdrúxula, ok? As duas moléculas de DNA bonitona, beleza? Então tem que replicar aquela replicação semiconservativa e tudo mais, que pode sim, por algum equívoco, né, gerar uma alteração na sequência das bases nitrogenadas, ou seja, na alteração do genoma, e por isso sim ser uma causa aí das mutações que a gente tanto conhece. Maravilha? Então ficou aqui, ó, apenas 1, apenas 2, apenas 3, né? Então ficou AD, apenas A1 e A3. Maravilha? Espero que tenham curtido, cara. Aqui é só rola isso aí, esse bate-papo, a gente conversa, revisa, né? Acrescenta conteúdos e, cara, vamos que esse tema aí é famosíssimo. Vamos com tudo.